Senadora Vanessa Graziotin, pela ordem de inscrição. Muito obrigada, senhor presidente, senador Hélio José, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, na última sexta-feira, o meu partido, o PCdoB, fez uma reunião, aliás, todos os meses nos reunimos os membros da Comissão Política Nacional para encaminhar não apenas as questões internas, mas para debater o quadro político. E essa última reunião da última sexta-feira, o debate acerca da situação política do Brasil, do mundo, em especial do nosso continente, tomou muita atenção de todos os participantes, porque consideramos um momento extremamente delicado para o nosso país, senhor presidente. Momento em que nós estamos vendo que há uma retomada da iniciativa política de tentar desestabilizar o governo da presidenta Dilma. Ou seja, tem sido nesses últimos dias desencadeado, sobretudo pela oposição conservadora, pela oposição neoliberal, novos ataques para agravar ainda mais a crise política e econômica do país. E assim, dar sequência à escalada para desestabilizar o governo da presidenta Dilma. Todavia, para manter esse ataque cerrado, a oposição se expõe, revela a sua essência antidemocrática e inconsequente com os interesses da nação brasileira, pois cada vez mais afronta o Estado democrático de direito e atua para enfraquecer a economia nacional e dilapidar a Petrobras, que é a maior empresa brasileira. E aqui nós contamos com a presença, neste momento, no plenário, de dirigentes da Federação Única dos Petroleiros, que, aliás, eu acabo de olhar a relação dos participantes da nossa sessão geral de debates neste plenário, que acontecerá no dia da manhã, e não vi nenhum nome que represente a Federação Única dos Petroleiros. Mas esse pleito, exatamente, essa questão chegará à presidência da Casa, ao presidente Renan Calheiros, e tenho a certeza absoluta que o presidente não se oporá também à participação, à explanação inicial da Federação Única dos Petroleiros. Faremos isso, não apenas eu, mas a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras e todos aqueles que entendem que amanhã a sessão deva ser uma sessão plural e todas as opiniões e todas as forças devam ser ouvidas. E não é correto, nem seria lógico, fazer uma sessão dessa sem que o conjunto dos servidores pudesse se expressar através da sua entidade maior, que é a Federação Única dos Petroleiros. Mas, enfim, senhor presidente, então, fica aqui a nossa disposição em conversar com o presidente da Casa, que, repito, sensível como acatará o pleito de um número importante de senadores e sem a oposição de nenhum dos senadores e senadoras, tenho convicção e certeza absoluta. Mas, senhor presidente, avaliamos na última sexta-feira e ainda não havia sido divulgada as revistas, não havia sido publicadas as revistas, as últimas revistas, que mostram que, de fato, nós temos razão, senhor presidente, a construção de um ambiente que procura criminalizar a todo custo aqueles que estão no poder e com uma tentativa furiosa de fazer com que a crise chegue ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse objetivo, mais do que nunca, está claro e mais do que nunca tem que ser combatido, senhor presidente, porque a maior conquista de todos nós, e não foi apenas uma conquista daqueles que lutaram contra a ditadura militar, porque essa foi uma parte importante para o restabelecimento da nossa democracia, mas a maior conquista ela foi sendo construída ao longo do tempo, em todos os momentos, na luta pela consolidação da democracia em nosso país, na luta pelo fortalecimento, pelo reconhecimento, pelo respeito ao Estado de Direito, senhor presidente, porque quando não temos um Estado de Direito, um Estado democrático, o jogo se desequilibra completamente, E a gente vive momentos de muita instabilidade que podemos chegar a essa situação, a essa condição. Eu tenho vindo muito à tribuna, senhor presidente, para dizer da necessidade de combatermos firmemente a corrupção. É preciso que esse modus operandi que se instalou
na política brasileira, não agora, mas de toda uma vida, de muito tempo, seja desmontado. E a que eu me refiro? Eu me refiro ao fato de que muitos espertinhos se utilizam do poder político que detêm, muitos espertinhos se utilizam do poder político que têm para obter vantagens. Então, é preciso combater vigorosamente esse sistema, que não sou eu quem digo, a imprensa está farta de publicar, isso existe não apenas em âmbito nacional, mas existe em âmbito estadual, nos municípios. Ontem mesmo assistimos uma matéria de denúncia grave. Aqui nessa casa temos algumas CPIs em funcionamento, Comissão Parlamentar de Inquérito, que analisa uma série de irregularidades, uma série de malfeitos praticados no Brasil. Aliás, eu relato, por exemplo, e logo tenho que iniciar uma reunião, participar de uma reunião que já se iniciou com os nossos colaboradores dessa CPI, consultores, representantes do Ministério Público, da Polícia Federal, que estão junto conosco nesse esforço para desbaratar algo grave que vem acontecendo no país já há algum tempo, que é a ação criminosa envolvendo a maior instância de recurso do sistema tributário brasileiro, que é o CARF. Não é? Notícias que mostram que uma quantidade significativa de recursos pode estar sendo desviadas dos cofres públicos. Aliás, desviadas não. Uma pergunta que nós estamos a nos fazer na própria CPI. O que é mais grave? Aqueles que desviam, que roubam os recursos públicos depois deles terem ingressado nos cofres da União, ou aqueles que agem da mesma forma criminosa, evitando que recursos que deveriam entrar para os cofres da União entrem? O que é pior? Eu diria, as duas questões são extremamente danosos ao país, danosos a uma nação que necessita cada vez mais de recursos para serem aplicados em saúde, em educação, na segurança pública. Então, é óbvio que todos nós temos que fazer da nossa vida diária uma luta permanente contra a corrupção. Todos nós temos que levantar, além de todas as bandeiras, a bandeira contra a corrupção. Mas, senhor presidente, não podemos deixar que esta bandeira, a luta de combate à corrupção, sirva como uma luta para punir alguns. Para punir alguns cujo foco se sabe exatamente aonde se encontra, quem são e o que defendem. Isso nós não podemos aceitar, senhor presidente. E o que está em curso é, sim, não tenho dúvida nenhuma, uma luta tentando desmontar não um grupo de pessoas, mas um novo projeto que vem sendo implantado no Brasil desde o início da década de 2000. Não tenho dúvida nenhuma. Um Brasil que mudou muito. Um Brasil que tem problemas? Muitos. Que tem defeitos? Muitos. Mas que vem procurando mudar. Porque vem procurando levar o foco para as pessoas mais necessitadas. Eu aqui não quero voltar a relatar tudo que vem sendo feito no nosso Brasil nesses últimos anos, porque o povo brasileiro sabe. Vivemos uma crise econômica? Vivemos sim. A oposição diz o seguinte, a oposição conservadora, neoliberal, privatista. É bom que se diga isso, porque senão a população acha que a oposição é boa. Não. Eles estavam no poder até o ano de 2002, fazendo o quê? Querendo entregar, não digo nem vender, mas entregar o maior patrimônio do povo, do governo brasileiro, para a iniciativa privada. Então, são esses, senhor presidente, são esses que estão à frente desse movimento que acontece no Brasil. Mas eles dizem o seguinte, os conservadores que hoje estão na oposição, que essa crise foi uma crise produzida pela presidenta Dilma. É uma crise interna, que não tem absolutamente nada a ver com a crise econômica internacional. O que é, senhor presidente, que está acontecendo com a Grécia nesse exato momento? É um problema só da Grécia, interno? Será que não tem nada a ver com a crise econômica internacional? Por que será que a China passa do patamar de crescimento de 11%, 12% para um patamar de 7%? Porque é uma crise interna da China. Por que
que o desemprego na Europa bateu a casa dos 25%, porque é um problema só da Europa, não tem nada a ver com o sistema capitalista mundial. É óbvio, senhor presidente, é óbvio que a nossa crise tem nuances profundas na crise internacional. Aliás, isso acontece desde o ano de 2008, desde quando Lula era o presidente da República, e no começo dizia uma marolinha, e conseguimos contornar ali. Enquanto o mundo inteiro vivia problema de desemprego, o Brasil contornava. E contornava de que forma? A crise. Contornava ampliando os programas sociais, não só garantindo, mas ampliando os direitos sociais também. Contornava garantindo incentivos fiscais, tributários às grandes empresas e às empresas produtoras do país, senhor presidente. Era assim. E foi assim que nós conseguimos atravessar esse ponto. Estou aqui dizendo que está tudo perfeito, tudo correto? Não, claro que não. Mas nem por isso tenho, como ninguém tem, condições de chegar e dizer que um problema é um problema só interno, que não tem nada a ver com a crise. Olha a Petrobras, a principal empresa brasileira que vive um problema grave, um problema político, um problema de desvios gravíssimo. Um problema de gestão, diria eu até, mas somado a isso tem um problema gravíssimo também, que é a queda do preço das commodities, o preço do petróleo. Há um pouco mais de um ano o preço do petróleo estava a 120, 130 dólares aproximadamente, caiu para pouco mais de 40. Agora, com uma certa recuperação, chegamos a 65%. Então, vivemos uma crise, e que é não só econômica, mas uma crise política, que, repito, alguns tentam fazer dessa crise um golpe. Não digo um golpe nos moldes que aconteceu no passado, antigamente, mas, quem sabe, um golpe que, deixando de respeitar o que diz a lei, devagarinho vai minando e vai chegando onde não deva chegar. Então, a corrupção é algo tão importante, a luta contra a corrupção é algo tão importante, que não pode mirar num grupo, não pode mirar numa pessoa. Espero que isso não esteja acontecendo no Brasil. Analisamos profundamente essa situação na última reunião, senhor presidente, e, a partir daí, colocamos, por exemplo, que todas essas ações de combate à corrupção não vêm sendo utilizadas politicamente a favor de alguns. Agora, eu assisti a alguns pronunciamentos que me antecederam, vários senadores que aqui vieram, que falaram nome de A, nome de B, nome de C, mas não. O problema é focar em algumas pessoas, porque essas pessoas são muito importantes para este novo projeto e esse novo momento que vive o Brasil. E, diante de toda essa análise, senhor presidente, nós estamos apresentando algumas sugestões, algumas propostas de como deveríamos agir e que bandeiras nossa militância, o nosso partido deva empunhar nesse momento, e que diálogo devemos buscar junto às forças progressistas, às forças consequentes desse país. Senadora Ana Amélia, solicito a parte e eu concedo com prazer a Vossa Excelência, senadora. Olha, senadora Vanessa, a senhora que está de aniversário hoje, eu raramente lhe aparteio, porque a senhora tem um raciocínio lógico e desenvolve, então, a parte às vezes corta um pouco, mas como o tema Vossa Excelência me chamou a atenção por ter usado aí uma classificação para a oposição, e eu não sou oposição, eu sou uma senadora independente aqui, Vossa Excelência sabe o meu comportamento, mas a oposição neoliberal. Então, para reforçar, digamos, a visão crítica. Mas não é... Eu quero só ver que o debate em torno dos problemas que nós vivemos no país são debates que estão percorrendo as boas cabeças pensantes, inclusive do partido da presidente Dilma Rousseff. Lá no meu estado, o partido da presidente está pedindo uma mudança radical nos rumos da economia do país. Então, é o próprio partido da presidente, não é uma crítica da oposição. Eu vou ler só, a senhora me dá, nesse, já que abriu para a sua avaliação, muito adequada ao momento que estamos vivendo, eu vou ler para a senhora um trechinho bem curto aqui, presidente, que diz o seguinte: há, de fato, abre aspas, declaração textual, um custo muito maior do que parece quando se cometem erros como o dos últimos 4 anos no Brasil.
Vou repetir, há, de fato, um custo muito maior do que parece quando se cometem erros como o dos últimos 4 anos no Brasil, que impõem a necessidade de brutal reversão de curso. Mesmo que seja na direção correta, a simples mudança de regras tem custo muito alto. A vida real é mais complexa do que a retórica política, e as decisões de curto prazo muitas vezes se chocam contra as decisões de longo prazo, necessárias para gerir um empreendimento. Agora, a necessidade de ajuste fiscal se impôs diante da trajetória perigosa das contas públicas. Aplicam-se abruptamente medidas de curto prazo, como alta de impostos e reonerações, que geram custos às empresas e mudam o cenário no qual basearam planos e investimentos. As empresas planejam a longo prazo. A previsibilidade, a simplicidade para fazer negócios e o custo tributário estão entre os maiores fatores de desenvolvimento sustentável dos empreendimentos e, por consequência, da própria economia. Mudanças abruptas que elevam a complexidade e o custo da tributação alteram o planejamento e causam danos duradouros. As constantes mudanças, mesmo no rumo certo, estão entre as grandes causas da desconfiança que inibe investidores. É fundamental estabelecer regras que facilitem o investimento e a produção, dando confiança aos empresários de que não haverá mudanças abruptas. É importante também reformas que simplifiquem a tributação, burocracia e aperfeiçoem o ambiente dos negócios. Após medidas duras do ajuste fiscal e monetário, é preciso facilitar a vida de quem quer produzir e trabalhar. Sabe quem diz isso, senadora? Não é nenhuma pessoa da oposição. É ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central dos 2 governos do presidente Lula. Então, eu lhe digo que ele diz isso com a sensatez, a responsabilidade de quem comandou a política econômica e financeira do país por 2 mandatos. 8 anos ficou. Foi o mais longevo dos presidentes até agora. Isso se Tombini não completar todo o mandato, que terá batido o mesmo recorde. Então, eu só quero lhe dizer que essas visões a gente tem que ter. Tem problemas? Temos. Não podemos esquecer deles. E essa avaliação me pareceu extremamente judiciosa e equilibrada. É uma forma de reconhecer os problemas e buscar as soluções. Então, só queria acrescentar a isso sobre essa questão de a gente não... Se a gente ficar nesse embate, que a oposição bate, não sei o quê, a gente não vai chegar a um consenso, porque, em muitos casos, a oposição está até colaborando em algumas necessidades do país, mas, em outras, evidentemente, o debate político é assim mesmo, e Vossa Excelência o conhece melhor do que ninguém nesta casa, senadora. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, mas tenho a certeza que não foi a senhora que eu dirigi as palavras qualificando a oposição de neoliberal, mesmo que Vossa Excelência é de um partido que compõe a base do governo e tem dito com muita frequência que é uma parlamentar de oposição e assim é uma parlamentar independente e assim tem agido. Agora, que o PSDB e o DEM são partidos neoliberais, não há o que discutir. Aliás, eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que nós temos, e a gente tem procurado muito trazer isso ao debate, nós temos que discutir projetos, porque nós temos, claro, em nenhum momento disse, Vossa Excelência há de concordar, nenhum minuto disse aqui da tribuna que o Brasil vive um conto de fadas e que não houve qualquer erro, qualquer falha no rumo ou na condição da política econômica, de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas também não podemos aceitar aquilo que a oposição tenta dizer, que é o problema econômico do Brasil, da política econômica, é um problema interno. Não é verdade. Tem uma influência significativa da crise externa. Significativa. Agora mesmo nós estamos vendo, possivelmente, a moratória de um outro país, um país importante, que não conseguiu chegar a um acordo com a União Europeia, que é a Grécia. Mas, enfim, senadora, nesse aspecto, e eu também vou chegar lá, porque apenas relatava aqui uma reunião importante do meu partido no último final de semana, que analisou a crise diante dessa análise e propõe saídas. E uma das questões que a gente coloca no nosso documento, escrevemos e assinamos, inclusive, é a necessidade de ver quais são os projetos. Por isso mesmo que nós consideramos inconsequentes as críticas e a forma de agir da oposição, que não se apresenta levantando projetos que substituam o que está aqui, pelo contrário.
o projeto que eles levantam é exatamente esse que nós estamos assistindo em relação à Petrobras. Aproveitar esse momento de fragilidade da empresa para mudar o marco do petróleo, da exploração do petróleo e gás do Brasil. Primeiro, tirar a obrigatoriedade da Petrobras nos 30% e a participação mínima de 30%. Na sequência, mudar o sistema de partilha para voltar ao sistema de concessão, que todos sabem é muito melhor a iniciativa privada, enquanto que a partilha é melhor ao público, ao Estado. Terceiro, mudar a lei do conteúdo nacional significativamente, que é aquilo engraçado, e reclamo que o Brasil está vivendo um processo de desindustrialização. Mas quando o governo apresenta algo que pode garantir o desenvolvimento da nossa indústria, e esse setor de petróleo e gás é fundamental, aí quer acabar, porque sai muito caro. Sai muito caro, tem que comprar tudo pronto, lá da Ásia, lá da Europa, acabar com a lei do conteúdo nacional e, por fim, com regime diferenciado de compras e contratações. É isso que a oposição apresenta. Por isso que nós dizemos, a oposição, se critica o ajuste, é porque acha ele pouco, porque queria um ajuste maior. As críticas que se fazem ao governo da presidenta Dilma, sabe qual é, senhor presidente? Foi no período, e está escrito, está lá uma entrevista com o senhor Armínio Fraga, várias entrevistas publicadas com lideranças da oposição, teóricas, economistas vinculados à oposição conservadora e neoliberal, dizendo que o grande erro dela foi mudar as bases da política macroeconômica. E ela mudou de fato. Começou a mudar baixando o juro, baixou tanto o juro que há quanto tempo o Brasil não viu o juro tão baixo? Mas isso, eles não concordaram e voltaram. Agora, aqui no nosso documento, um dos itens, primeiro a gente destaca essas iniciativas econômicas importantes do governo federal, que às vezes passam como se não fosse nada. Porque não interessa a imprensa divulgar, não interessa a imprensa divulgar o novo plano de exportações, o novo plano Safra, que aumenta significativamente do ano passado para esse ano, seja para a agricultura de grande porte ou para a agricultura familiar. Não importa e não interessa divulgar o novo plano de concessões, a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, mas lá adiante nós do PCdoB levantamos e também achamos que tem que mudar o rumo da condição da política econômica agora. Mas mudar como? Parar de aumentar os juros, que estão na contramão e vão na contramão da retomada do crescimento. Essa crítica a gente faz e apresenta, porque, olha, os juros já vêm subindo significativamente nos últimos meses. Para quê? Para baixar a inflação. A inflação não vem baixando. Então é preciso, e a gente propõe, um diálogo com a presidenta, um diálogo com a equipe econômica, com as forças aliadas, que não apenas apoiam o governo da presidenta, mas que são parte do governo dela, para que a gente possa mudar isso. Não cabe juro alto nesse momento, vai contra essa necessidade que a gente tem da retomada de crescimento. Então, essa crítica a gente faz. Essa crítica a gente faz também, e não faz agora, a gente faz tempo. E, por fim, nós levantamos a necessidade de uma unidade das amplas forças democráticas em torno de bandeiras aglutinadoras. Ou seja, a gente entende que é preciso um pacto, mas um pacto para seguir no processo do desenvolvimento nacional, um pacto para seguir garantindo as conquistas efetivadas e um pacto contra o golpismo e contra o retrocesso. É preciso que isso se dê no Brasil com muita urgência, senhor presidente. Eu volto à tribuna, sei que meu tempo já se encerra, sei que vários outros senadores e senadoras estão aqui aguardando a vez para falar, mas antes de deixar a tribuna, senhor presidente, fazer 2 registros muito breves. Um deles diz respeito à nossa ida à Venezuela. Fomos senador Requião, senador Lindbergh, eu, o senador Telmário. Uma ida extremamente positiva. Não vou falar nem relatar nada deste momento, porque combinamos a comitiva de, nessa semana ainda, virmos aqui à tribuna para apresentar o nosso relatório do que foi a atuação de uma comissão formal composta por senadores e senadoras representando o Senado, e não posições políticas individuais de cada partido desses senadores. Então, senador Requião, senador Telmário,
senador Lindbergh e eu faremos a prestação de contas, um relato detalhado do que foi a nossa vitoriosa ida à Venezuela, senhor presidente, e creio que colaboramos muito. Colaboramos porque ouvimos todas as forças, todos os lados. E o segundo registro que eu faço é com muita alegria, senhor presidente. Domingo encerrou-se a festa dos boi-bumbás. Já disse aqui, gostaria muito de ter tido e de ter participado, como faço todos os anos, 1 ou 2 noites pelo menos, mas infelizmente por razão de saúde. Motivo de saúde da minha mãe, estava até ontem com ela e não pude estar no Amazonas, não pude estar em Parintins, onde aconteceu o 50º Festival dos Bois Bumbás, caprichoso e garantido. Depois de uma pequeníssima sequência de vitórias do garantido, que é o boi vermelho, nesse 50º Festival de Parintins, o grande vitorioso foi o boi caprichoso, foi o boi azul, senhor presidente. Esse foi o 21º título do caprichoso, que venceu o garantido com uma diferença de 12,5 pontos, que é muito, apesar de que a contagem chegou a 1.254,3 pontos para o caprichoso contra 1.241,8 para o vermelho. Uma diferença de 12,5 pontos para todos nós é considerado uma diferença importante. Portanto, o bumbá azul e branco superou o rival garantido, vermelho e branco, e mesmo após ter enfrentado na primeira noite um temporal. Foi um temporal que aconteceu durante as apresentações. O tema esse ano foi a Amazônia e encantou os jurados e os torcedores, senhor presidente. O caprichoso levou para a arena, para o bumbódromo, o amor pela floresta em 3 capítulos: a Amazônia, o encontro dos povos, a arte da criação e a Amazônia das cores do Brasil. Então, foi uma apresentação muito bonita que fez com que o caprichoso tivesse a oportunidade de retratar questões relativas aos povos tradicionais da Amazônia, ao índio, ao negro, ao branco e, sobretudo, a simbiose desses, não é? Que faz com que nasça uma cultura extremamente rica e belíssima de ser admirada. Então, fica aqui meu abraço ao garantido, que fez uma bela apresentação, inclusive incluiu uma grande novidade, que foram luzes de LED, que nunca antes tinha sido apresentada no festival. Mas meu abraço, então, ao garantido e minhas parabenizações ao boi caprichoso. E essa segue sendo a festa mais disputada, mas a festa mais respeitosa que tem em nosso país, senhor presidente. Muito obrigada. Queria parabenizar a nossa querida senadora Vanessa Graziotin, a nossa Amazônia de tantas alegrias e do folclore maravilhoso, né? Tá vendo aí que nem sempre os camaradas comunistas torcem por vermelho? Tá vendo? O azul lá do garantido. Queria que Vossa Excelência presidisse aqui para mim.